Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bom? Eu estou feliz porque estou aqui no Arena, estou na sua casa, estamos juntos. Sejam muito bem-vindos ao Arena de hoje. O tema de hoje é um tema muito importante, com certeza vai ajudar cada um de nós nessa caminhada cristã. Antes, porém, eu quero mandar um grande abraço para todo o pessoal que tem nos recebido no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e também no Paraná. Deus abençoe a vocês que nos recebem tão bem nas caravanas, nos evangelismos. Obrigado aos pastores, um abraço para todos os pastores desses 3 estados. E também um abraço especial para você que acompanha a gente no Centro-Oeste, Brasília, Goiânia, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, essa região toda que tem cada vez mais dado espaço para a palavra de Deus. Abraço aos irmãos, abraço aos pastores, louvado seja Deus por vocês. E também um abraço especial para vocês da região nordeste do Brasil, começando pela Bahia, passando por Sergipe, indo para João Pessoa, indo para Maceió, ali passando pelo Ceará, passando pelo Pernambuco, pela Paraíba, toda a região nordeste do Brasil. Forte abraço. Deus abençoe vocês. Sabe que meu pai é pernambucano, minha mãe é cearense, minha mulher é piauiense, e eu nasci em São Paulo. Olha a mistura maravilhosa que é na minha casa. O Brasil é assim, não é? Então vai um abraço aqui para o Piauí, todo o pessoal do Piauí. Deus abençoe a sua vida e a minha vida também. E nós estamos nas redes sociais. A Arena do Futuro, no Facebook, no Twitter, no Instagram. E se você quiser fazer um curso bíblico completo com a gente, você entra no youtube.com/Pastor Luiz Gonçalves e ali estão todos os estudos de maneira muito bem preparada para abençoar a sua vida. É tudo de graça, você não paga nada, tá bom? Ok, agora nós vamos nos preparar para o tema de hoje. O tema é vida plena. Prepare o seu coração. Muito bem, já estamos prontos com a Bíblia na mão para o tema de hoje. Eu imagino que você também já está preparado com a sua Bíblia e vamos estudar um tema maravilhoso. Vida plena, vida eterna, vida no sentido mais profundo da palavra. E para começar, nós vamos abrir a Bíblia Sagrada no Apocalipse capítulo 20, versículo número 6, que diz assim: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Que texto impressionante, né? Sabe, eu leio a Bíblia sempre e sempre estou fazendo pregações. Mas quando eu leio textos assim, é como se fosse a primeira vez. Porque a palavra de Deus se renova a cada dia na nossa vida e também na vida das pessoas de forma geral. Esse texto é uma das bem-aventuranças do Apocalipse. Você sabe que nós estamos numa série sobre as bem-aventuranças do Apocalipse. E aqui diz, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. É curiosa essa expressão. Tem parte na primeira ressurreição. Diz, sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Porque essas pessoas, elas reinarão com Cristo, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão 1000 anos. Bom, eu quero conversar com você sobre esse assunto de uma maneira assim, como se nós estivéssemos sentados no sofá da sua casa. Olha só, Deus é perfeito, amém? Tudo que Ele faz é perfeito, concorda? Então o que Deus fez? Deus criou os céus e a terra. E antes mesmo de fazer o homem, Deus criou os anjos. E os anjos foram criados perfeitos. Claro que existem também categorias de anjos. Tem os serafins, os querubins, os mensageiros. E um dia houve uma rebelião no céu. Um dos anjos da classe dos querubins, um dos líderes no céu, se rebelou contra o governo de Deus. E não somente se rebelou, como também levou outros anjos à mesma rebeldia. Então Deus expulsou Lúcifer do céu. E juntamente com ele expulsou 1/3 dos anjos que se rebelaram. Então
Lúcifer, com os seus anjos maus, vieram para a terra. E aqui levaram Adão e Eva à transgressão, ao pecado, à rebeldia. Os dois primeiros seres humanos criados por Deus pecaram. E assim o pecado entrou nesse planeta, na vida humana. A partir daí, as coisas desandaram de uma maneira impressionante. Porque o pecado trouxe consequências. E a Bíblia fala sobre isso. E quando a gente vai para Romanos 6:23, a gente descobre algo muito sério sobre essa consequência do pecado. Vamos abrir a Bíblia e vamos ler Romanos capítulo 6, verso 23. Observe o que diz aqui. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto mostra que o pecado, ele foi trazendo consequências como a separação de Deus, a dor, o sofrimento, as doenças, a violência e tantos problemas no mundo. Mas, finalmente, o salário do pecado é a morte. E, nesse caso, a morte eterna. Mas a Bíblia fala de dois tipos de mortes. Ela chama de primeira morte e chama de segunda morte. Romanos 6:23 fala da segunda morte. Ou seja, a morte eterna, definitiva. Porque a primeira morte não é eterna. Todos que morrerem a primeira morte ressuscitarão um dia para fazer o acerto de contas com Deus. Uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo e morte eterna. Bom, nós até agora meditamos um pouco na origem do pecado, na origem do mal, tudo isso. Só que tem um detalhe importante para você entender. A bem-aventurança de hoje fala assim: bem-aventurado e santo é aquele que faz parte da primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Isso quer dizer que sobre aqueles que não forem salvos, esses passarão pela segunda morte. Mas como é isso? Como a gente pode entender de forma bem didática e bem simples, para que todos possam compreender? Vamos lá, vamos analisar esse detalhe. A Bíblia fala de duas mortes e também fala de duas grandes ressurreições. Para você entender isso, eu preciso recapitular um pouco a questão do milênio e a questão da volta de Cristo. É uma forma bíblica didática para você entender a bem-aventurança de Apocalipse 20, verso 6. É assim: a Bíblia diz que quando Jesus voltar, as pessoas que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e serão levadas para os céus. Aqueles que estiverem mortos e que não aceitaram Jesus, essas pessoas permanecerão mortas por mais 1000 anos. Também no dia da volta de Cristo, as pessoas que estiverem vivas e que forem fiéis, elas não morrerão, elas serão transformadas e levadas para os céus. E aqueles que estiverem vivos e que são ímpios, rebeldes e que não aceitaram a salvação, essas pessoas morrerão no dia da volta de Cristo. De maneira que a volta de Cristo é um ponto final. Os fiéis serão levados para os céus e os infiéis estarão mortos no pó da terra. Mas presta bem atenção: na volta de Cristo haverá a primeira ressurreição. Quando fala primeira ressurreição, é isso que o Apocalipse capítulo 20, verso 6 está falando na bem-aventurança de hoje. Voltemos ao texto 20, verso 6. Olha, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ou seja, se a pessoa ressuscitar na volta de Cristo, ela é bem-aventurada. Ou seja, ela é feliz, porque ela será levada para o céu e terá vida eterna. A pessoa que não ressuscitar na volta de Cristo, essa não será bem-aventurada, porque isso significa que ela ressuscitará depois dos 1000 anos. E os que ressuscitarem depois dos 1000 anos, ressuscitarão para a perdição eterna, para o fogo eterno. Por isso que o texto diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Está claro isso? Agora veja um detalhe: se existe a primeira ressurreição é porque existe a segunda. E se existe a primeira morte é porque existe a segunda. O texto continua dizendo assim: sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Os que ressuscitarem na volta de Cristo terão a vida eterna. Agora, os que não ressuscitarem na volta de Cristo, esses irão morrer 2 vezes. Por quê? Porque já estariam mortas, aí na volta de Cristo elas não ressuscitam, só ressuscitarão depois do milênio,
Mas para quê? Não para a vida eterna, não para ter uma segunda chance, senão para a destruição e morte eterna. Ok? Então vamos considerar outra vez 4 palavras ou 4 expressões chaves. A primeira é primeira ressurreição. E a outra é segunda ressurreição. Outro detalhe, primeira morte e segunda morte. São essas 4 expressões. Para que fique bem claro na sua cabeça, irmã e irmão, na volta de Jesus haverá a primeira ressurreição. Depois do milênio haverá a segunda ressurreição. Está bem? Está claro isso? Ok. A primeira morte vem a todos. Todos estamos sujeitos a ela. Ela vem de várias formas. Uma doença, um acidente, uma tragédia. A pessoa deita para dormir e ali fica, ali morre. Então, a primeira morte, ela vem de várias formas. Por esse motivo, a primeira morte não é o salário do pecado. Porque se fosse, não seria justo. Por quê? Porque às vezes uma pessoa boa morre de forma trágica e uma pessoa má morre de uma maneira suave. Então aí não seria um salário justo. Portanto, o salário do pecado não é a primeira morte, e sim a segunda morte. Ok? Lembrando que a segunda morte será de uma forma só. A segunda morte será com fogo e enxofre para todos que estiverem perdidos. Enquanto que a primeira morte não é de uma forma só. A primeira morte vem de várias formas. Agora que você entendeu esse quadro, é importante que, além de entender o quadro, você possa se posicionar. E lembre-se que a sua eternidade vai depender da decisão e do posicionamento tomado hoje. Isso determinará o futuro. Então é assim, Jesus volta, leva os seus filhos para os céus, os ímpios vivos morrem, os ímpios mortos permanecem mortos, e aí começa o período de 1000 anos. Durante o milênio, Satanás e os anjos maus estarão aqui na terra, vivos, enquanto que o povo de Deus vai estar no céu, e enquanto que os ímpios estarão mortos. Passa o período de 1000 anos. Quando terminar o milênio, então desce do céu a cidade santa, a nova Jerusalém, Jesus também desce, os salvos também descem. E quando depois do milênio, Jesus, os salvos e a cidade santa descerem aqui na terra, aí sim, todos os ímpios mortos serão ressuscitados. E ali vem a sentença final. As boas-vindas para os servos de Deus, conforme diz Mateus 25, de 31 a 34, e também haverá a sentença final para os ímpios, como diz Mateus 25, verso 41. E o texto diz: apartai-vos de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Nessa hora, vai descer fogo e enxofre do céu, e os ímpios serão queimados. Queimados, exterminados, como se queima uma palha. Agora atenção, existem muitas pessoas que são religiosas, que acham que os ímpios não vão morrer. Tem muitas pessoas que interpretam erradamente o texto, dizendo que os ímpios não vão morrer, vão ficar gemendo de dia e de noite para sempre. Essa afirmação, feita por tantos religiosos, não é verdadeira. Não está de acordo com o contexto bíblico. Ok? O que a Bíblia fala é que os ímpios serão queimados com fogo e enxofre, e eles estarão ali sendo queimados enquanto houver matéria. Quando terminar de consumir os ímpios, o fogo vai apagar. Para que não haja nenhuma dúvida na sua cabeça, a segunda morte, sendo a morte eterna, ainda assim Deus vai usar de misericórdia. Porque imagine você, se Deus permitisse que os ímpios morressem dessa forma, só que, na verdade, eles não morreriam, eles ficariam vivos, sendo atormentados e com fogo no corpo, e gemendo e gritando por toda a eternidade. Se fosse assim, Deus seria cruel, você não acha? Se fosse assim, Deus seria um Deus terrível, e Deus não é assim. Portanto, os ímpios serão queimados, sim, de verdade, com fogo e enxofre, com fogo e enxofre, mas aquele fogo vai apagar. Quando as pessoas morrerem, aquilo apaga, aquilo deixa de existir. Ou seja, mesmo na morte eterna, Deus vai usar de misericórdia para que a pessoa, ao morrer, então, deixe de existir. Não vai ficar sofrendo todos os dias por toda a eternidade, como algumas pessoas ainda pensam.
E para confirmar essa ideia bíblica, eu chamo a sua atenção para Malaquias 4, verso 1, que diz assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho ou como palha. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. O que é que você entende por isso? Deus não vai deixar nem raiz e nem ramo. Em outras palavras, os ímpios serão queimados e o mal será arrancado pela raiz. E a Bíblia diz que os ímpios serão queimados como se queimam uma palha. Pega uma palha de um milho, por exemplo, ou qualquer outro tipo de palha, e põe fogo naquela palha. Vai existir o fogo enquanto houver matéria-prima para ser queimada. Quando terminar de queimar a palha, o fogo apaga, porque não tem mais nada para queimar. É assim que a Bíblia fala. Está bem? Ou seja, os ímpios realmente serão queimados e depois deixarão de existir para sempre. Esta é a segunda morte, a morte eterna. Agora, a pergunta que fica em nossa cabeça é a seguinte: quando os ímpios forem queimados, quando Satanás for queimado, quando todos os demônios forem queimados, quando o mal for queimado, esse mesmo fogo vai purificar a terra, purificar o planeta. Deus vai colocar a sua mão e o planeta Terra será transformado num paraíso. O paraíso como era no começo, quando Deus fez Adão e Eva. Só que agora o planeta inteiro será um grande paraíso. E a cidade santa, Nova Jerusalém, será a capital da nova terra. E os salvos receberão as boas-vindas de Jesus e reinarão para sempre com Deus. Seremos felizes para sempre com o nosso Deus. E a pergunta que fica é: o que eu devo fazer e como devo viver hoje para que eu possa garantir a eternidade? Bem, aqui vem alguns detalhes importantes e eu vou ler para você um texto que mostra o que você tem que fazer. Veja só João capítulo 3. João 3, versículo 3. Diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, o que é que você tem que fazer hoje? Nascer de novo. Nascer outra vez. E alguém pode perguntar: pastor, como é que eu vou nascer outra vez? Então vem o verso 5, João 3, verso 5, que diz: respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O verso 5 responde, dizendo que o novo nascimento é o nascer da água e do Espírito. Nascer da água é o batismo, e do Espírito é uma mudança de vida. O que Deus quer é que você e eu, cada ser humano, nasça de novo, da água e do Espírito. Este é um passo importantíssimo para a salvação, para que você não venha passar pela segunda morte, para que você esteja salvo, e se você morrer a primeira morte, Deus o ressuscitará naquele dia e o levará para o céu. Amém? A Bíblia continua tratando desse assunto. E veja, por exemplo, quando João 3, versos 3 e 5, falam para nós sobre o nascer de novo, da água e do Espírito, nós encontramos a mesma ideia, só que com palavras diferentes e mais claras, inclusive, aqui no livro de Marcos. Veja Marcos 16, verso 15. Versos 15 e 16. E disse Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Verso 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então veja que o batismo, que é o novo nascimento, é fundamental para a salvação. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado, ou seja, vai passar pela segunda morte. Perderá a vida eterna. Agora, essa mesma ideia aparece no Apocalipse com uma outra linguagem, mas que tudo acontece no mesmo momento. O momento em que você abre o coração a Jesus, entrega sua vida para Ele e decide nascer de novo. Veja a linguagem apresentada no Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Está escrito exatamente assim: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, somente poderá entrar na vida eterna, somente vai ter a vida eterna, somente viverá com Deus para sempre aqueles
que tiverem o seu nome registrado, inscrito no livro da vida. Quando é que o nome de uma pessoa vai para o livro da vida? É quando essa pessoa aceita Jesus como Salvador e nasce de novo. Como diz João 3 e como diz Marcos 16. É na hora do novo nascimento que o nome da pessoa é registrado no livro da vida. E ter o nome no livro da vida significa que você é um candidato à vida eterna. Eu tenho uma pergunta para você. O seu nome está no livro da vida? Você já nasceu de novo? Você já se entregou totalmente ao Senhor? Amém? Se o seu nome estiver no livro da vida, glória a Deus. Mas se não está no livro da vida, você precisa inscrever rápido. Precisa se inscrever rápido. E tem que ser hoje. Porque amanhã não existe, porque ontem já passou. Tem que ser hoje. A pergunta é, está disposto? Está disposta a se inscrever nesse livro maravilhoso, o livro da vida? Amém. Deus abençoe. Agora veja, para ter o nome no livro da vida é preciso se entregar. E é preciso ser batizado. É isso que diz a Bíblia. Por isso que diz, quem crer e for batizado será salvo. Agora, se o nome da pessoa não estiver no livro da vida, o que será que vai acontecer com ela? É isso que eu quero mostrar para você. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Ouça. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Uau! Isso é impressionante, você não acha? Se a pessoa não for achada inscrita no livro da vida, ela será lançada no lago de fogo. Portanto, ter o nome no livro da vida significa que aquela pessoa aceitou Jesus, nasceu de novo e, portanto, é candidata à vida eterna. Agora, se o nome não estiver lá, é candidata à perdição eterna, ao fogo eterno. Eu insisto na pergunta. O seu nome já está no livro da vida? Diga para mim, está ou não está? Pensa nisso. Enquanto você pensa nesse assunto, eu quero chamar você para sentar comigo no meu sofá, para que nós possamos conversar um pouquinho mais de coração para coração. Pode vir, chega mais perto, vamos sentar aqui. Eu sentando aqui significa que eu estou na sua casa, na sala da sua casa, ou em algum ambiente da sua casa, sentado com você. E agora juntos, eu quero pedir a você que chegue mais perto. Aumenta um pouquinho o volume da televisão, aumenta um pouquinho o volume do rádio, por favor, para você me ouvir direitinho, para você entender exatamente o que eu vou apresentar para você aqui hoje. O texto que eu vou ler agora é Deuteronômio, capítulo 11. Veja que texto impressionante. Deuteronômio, capítulo 11, versículos de 26 a 28. Presta atenção nisso. Eis que hoje eu ponho diante de ti, ou diante de vós, a bênção e a maldição. Entendeu? Hoje, no Arena, eu coloco diante de você a bênção e a maldição. A vida e a morte. A primeira ressurreição ou a segunda ressurreição. Eis que hoje eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. Verso 27. A bênção, quando você cumprir os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno, mas vos desviardes do caminho para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então veja, hoje eu coloco diante de você, na sua mesa, na sua casa, diante dos seus olhos, duas possibilidades: vida ou morte. Salvação ou perdição, primeira ressurreição ou segunda ressurreição. E eu gostaria que você escolhesse. Escolha aí o que você quer: a bênção ou a maldição, a vida eterna ou a morte eterna, a primeira ressurreição ou a segunda ressurreição. Qual é a sua resposta? Qual é a sua decisão? Estou falando com você, rapaz, com você, meu irmão, com você, minha irmã. Estou falando com você que é evangélico, você que é católico, você que é espírita, você que é um livre pensador, você que é um agnóstico, você que é budista, você que é hindu, você que é de outra religião, de outra denominação qualquer. Qual é a sua decisão? Bem,
Se você aceita a vida, se você aceita Jesus, se você quer ser bem-aventurado e santo e quer fazer parte da primeira ressurreição, quer a vida eterna, quer a salvação plena, a vida plena, se você quer isso mesmo, então daqui a pouco eu vou orar com você. E depois da oração, você vai entrar nesse site que aparece aqui, encontreumaigreja.com.br, e você vai localizar a igreja adventista mais próxima de você, a que você quiser, claro, e você vai até lá e vai dizer assim: pastor, o pastor Luiz me convidou para vir aqui, eu decidi entregar minha vida a Jesus, eu quero ser uma nova criatura, eu quero a vida eterna. Você vai procurar o pastor, vai dizer isso, e o pastor vai te orientar, ou o ancião, ou alguém da liderança vai te orientar. Você vai ser bem recebido, vai ser abençoado, abençoada e vai se preparar para a vida eterna. Amém? Louvado seja Deus. Parabéns por sua decisão. Parabéns por sua entrega nesse instante. Vamos então curvar a cabeça e vamos falar com Deus em oração. Querido Pai Celestial, louvado seja o teu nome porque tu és bom e porque a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, aqui eu tenho essa pessoa orando comigo. É uma mulher. Ela acabou de decidir pela vida plena, pela vida eterna. Ela acabou de escolher a bênção. Por favor, Pai, põe a tua mão sobre ela e conceda-lhe a bênção. Também aqui tem um homem, um jovem, um senhor, um casal, uma família. Alguém que nesse instante está tomando a decisão. Pai, eu entrego essa pessoa nas tuas mãos. Opera um milagre na vida dela. Opera um milagre da salvação na vida dela. E assim eu entrego cada ouvinte da rádio e cada telespectador nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.